Seja muito bem-vindo, eu sou o Akima. Esse é um vídeo sobre uma personagem odiada por muitos, amada por outros, mas boa parte de sua vida odiada. Yukari Takiba. O luto é doloroso e o egoísmo é humano. E obviamente vai ter spoilers, então agora com a chegada do Persona 3 Reload, recomendo você jogar ele todinho. Eu vou fazer esse vídeo. Eu fiz o roteiro dele há mais de um mês e eu tô fazendo ele apenas em base no Persona 3 portátil e no Persona 3 Fast. Então, não tem spoiler do 3 Reload se tiver coisa nova, mas joga o 3 Reload, já que é a versão mais recente e a mais foda pra se ter. A Yukari é a primeira personagem a aparecer ao protagonista. Ela inicialmente é vista como alguém vaidosa e com personagem totalmente superficial, até meio tsundere. Não, me dá um pouco de vergonha de falar isso. Essa forma de pensar vai mudar totalmente mais à frente. Ela se demonstra preocupada ao ver o protagonista, devido à história na Dark Hour, o que demonstra esse lado gentil da personagem, mesmo que ela esteja quase sempre batendo e humilhando Junpei. Ela usa em sua maioria as roupas rosas, com detalhes rosa, por ser a sua cor favorita. Outro traço importante é o fato de seu pai ter morrido numa explosão até então causada por ele mesmo, que foi o que liberou as Shadows e foi a causa da morte de tantas pessoas e deles lutarem hoje em dia contra a Dark Hour. Logo após a apresentação dela, no outro dia a gente é levado até a escola, onde a gente descobre que está na mesma classe que ela e na mesma classe que o amigo dela, Junpei, que não citei anteriormente. É aquela ceninha dela do Junpei, né, chamando o Junpei de Stupei, uma das frases mais icônicas do Persona 3. A gente chega na primeira ataque da Shadow maior, por assim dizer. O que seria o primeiro anjo de Evangelion é que são as Shadows. Eu gosto de usar essa alegoria, porque de tempos em tempos aparecem essas Shadows, toda lua cheia, que você tem que derrotar. No total acho que são 12 delas, cara. O que acontece é que quando o protagonista tenta fugir dessas Shadows e sobe até o terraço, aí o Yukari não consegue usar a persona dela. Por quê? Porque ela tem muito medo da morte. Isso não é refletido só nela, como nas pessoas ao redor dela, que vai ser mais tratado mais à frente. Então, graças a isso, o protagonista acaba tendo que tomar alguma situação e ele vai lá e ativa a persona deles. O que acaba levando a um incidente onde o protagonista acaba desmaiando e foi desacordado por acho que uma semana mais ou menos, ou foi 5 dias, coisa assim. E nesse anteriormente, um dos traços dela é esse medo da morte, que durante a história principal é um pouco jogado de lado. É bem mais trabalhado no social link dela, principalmente com a personagem feminina, e também no The Ancient, que eu vou falar só um pouquinho porque o The Ancient é uma merda e eu não sei se o Reload vai ter conteúdo do The Ancient. Após o incidente onde ela não consegue usar sua persona, pra gente acaba desmaiando, nós temos a cena onde ambos estão no hospital. E aí o cara está lá, esperando ele acordar. Não só por uma questão de culpa, responsabilidade, mas também de empatia. Antes do protagonista, era só ela, a Mitsuru e o Akihiko no time. E o Tsuragi também, né, que é o diretor. Mas ele... E o protagonista e ela têm algo em comum. Eles possuem uma dor parecida. Ambos perderam os pais. Aí o cara, através da explosão, o distanciamento da mãe, e o protagonista de maneira misteriosa, que a gente não sabe. Inclusive, eu acho que realmente não sabe. Não lembro de nenhuma menção, pelo menos, na história sobre como eles morreram. Não sei se foi quando aconteceu os negócios lá com a Aegis, talvez tenha assim. A arcana dela é a Lovers. Essa arcana é representada por dualidade, concordância e a característica mais marcante da Yukari, emoção. No tarô, receber a carta Lovers na leitura revela que você tem conexão bela e profunda com uma pessoa que significa muito pra você. Ao se deparar com a decisão, o conselho do Lovers é confiar em seu coração. O que reflete muito na Yukari, vocês vão ver muito mais à frente sobre como é uma personagem que se deixa dominar muito pelas emoções. Não só raiva, empatia, amor, ela é guiada totalmente pelas emoções e que acaba fazendo que ela tenha algumas complicações. Vou falar agora sobre o relacionamento da Yukari e da Mitsuri, que é um dos mais importantes e aprofundados dentro do jogo. Não só importante para ambas as personagens, como na história própria do jogo em si. Tanto que ele é totalmente abordado e desenvolvido na história principal do jogo, que é diferente dos outros relacionamentos, por exemplo, da Yukari e da Fuka, ele só é citado através de alguns diálogos secundários ou em social links. Porque esse relacionamento começa com a Yukari tendo uma desconfiança e um certo desapreço pela Mitsuri. Uma das primeiras cenas é quando tipo, a Mitsuri aparece e fala assim, preciso falar com vocês depois. E aí o cara fala, oi, a senhora é presidente. Aí o cara parece um pouquinho de inveja da Mitsuri. Mas, sinceramente, a Mitsuri tem os pais presentes, é presidente de classe, é inteligente, tem dinheiro e é bonita. Tipo,
Quer não ter inveja dela? Eu tenho inveja dela, eu queria ser que nem a Mitsuri, eu queria ter dinheiro. Essa não é uma análise muito profunda a respeito disso, eu vou dar uma pulada um pouco nessa parte, porque o que acontece é... O relacionamento da Mitsuri e da Yukari é muito desconexo, elas brigam muito, principalmente parte da Yukari. A Yukari ela tem uma desconfiança tão grande que chega até a interferir em algumas missões, em algumas cenas do próprio jogo. E isso fica do começo do jogo até Yakushima, que é a próxima parte que eu vou falar. Em Yakushima, o grupo se reúne para assistir um vídeo gravado pelo pai da Yukari, onde ela finalmente descobre as respostas que ela tanto buscava e que ela tanto queria tirar da Mitsuri. Onde no vídeo diz que o pai dela conduziu um experimento sobre as Shadows e como teoricamente é tudo culpa dele. Ela acaba deixando novamente as emoções tomarem conta dela e ela foge revoltada, falando que a Mitsuri nunca mostrou esse vídeo pra ela porque a Mitsuri tinha pena dela, achava ela uma coitadinha. E esse é um dos momentos onde as pessoas realmente não gostam da Yukari, normalmente o pessoal acusa dela de ser chata, mas tipo assim... Ela acabou de descobrir que o pai dela morreu por burrice dele, teoricamente. E por culpa dele, eles passam por tudo isso, eles enfrentam as Shadows, pessoas morrem e tudo. Assim, acho que é uma reação totalmente comum pra uma pessoa que acabou de descobrir isso. E logo após isso, ela acaba fugindo, né, pra praia, onde a gente, o protagonista, vamos atrás dela. E é aqui que é onde eu vou falar um dos temas do vídeo, o egoísmo. Ela diz que toda essa desconfiança entre com Mitsuri talvez seja apenas por ela ter uma inveja. É que, como ela mesma diz, por que foi o pai dela e não da Mitsuri? Não é justo, entende? E isso é uma forma muito triste e patética, mas humana de se pensar. Ela fica lamentando a morte do pai há mais de 10 anos, em busca de um propósito, e por mais que muita gente tenha raiva dela por isso, esse é o pensamento mais comum de se chegar, afinal. Por que tinha que ser comigo? E eu acho muito lindo como isso se constrói daqui pra frente. Porque, começa já que você tá mais no final do vídeo, é realmente muito lindo como a Yukari liga com tudo isso e como ela lida com a Mitsuri depois disso. Porque vai ter muitos plot twists ao redor desse todo esse assunto. Então, esse tema, onde começando com algo egoísta, que é ela falando do porquê isso aconteceu comigo, mas não aconteceu com o pai da minha amiga, é realmente muito bem decorrido. Eu acho uma das melhores partes de Persona 3, sinceramente. Ela também demonstra irritação caso em outras opções você diz a ela que ela não é uma má pessoa. Porque, que nem eu falei, né? O fato dela ter esse pensamento, ela automaticamente se julga e se declara como uma pessoa ruim. E ela não aceita que outras pessoas tenham pena ou tenham compaixão por ela. Ela era tão ruim e ela odeia a ajuda dos outros, ao ponto de que se você falar que ela não é uma pessoa ruim e tentar ajudar ela, ela vai se estressar. Bem, e ela se estressa e ela acaba gritando com o protagonista, mas não por ela ser uma otária, mas porque ela sabia que você era o que mais entendia ela. Então ela se sente à vontade para depositar e extravasar em você. Não por maldade, mas por necessidade. Tanto que ao final do diálogo ela parece melhor, agradece pela sua ajuda e pede desculpa por agir assim. Ela sabe que de todos ali, quem mais entende ela é o protagonista, você, o Makoto, ou sei lá, qualquer nome você tenha dado aí pra ele, paizinho. Por causa que você também perdeu os pais. O protagonista também perdeu os pais. Então ela se sente à vontade de tratar ele como ela não trata os outros, mesmo que seja uma putz babaquice gritar com ele por ele só tentar ajudar ela. Porque ela sabe que ele vai entender. E ele entende. E é muito linda essa relação dos dois. Após isso, a gente finalmente volta das férias e aí o cara já recuperado decide que vai honrar o legado do pai dela, destruindo as Shadows. Porque é importante que eu não sei no vídeo, agora que eu lembrei, no vídeo ele fala que tem que destruir todas as Shadows pra acabar com ela. Destruir todas as grandes Shadows. Mas se vocês já sabemos os spoilers, isso não é verdade. E agora a gente vai pra outra parte, que é o The Fall. Então a gente leva a gente ao primeiro plot twist grande do jogo. O Ikitsuki revela que, na verdade, a morte das 12 Shadows está na real ajudando o evento conhecido como A Queda, ou The Fall. E que, na verdade, ele adulterou o vídeo do pai da Yukari e ainda por cima ele vai lá e mata, de graça, o pai da Mitsuri. E também, logo após isso, a gente tem a revelação de que a Fuka consegue recriar, não recriar, mas recuperar o vídeo original da Yukari, do pai da Yukari, a última mensagem dele. E ela acaba dando essa última mensagem pra Yukari, onde numa cena muito sentimental, seu pai se despede dela dizendo que a ama, e morre na explosão tendo parar o projeto que deu origem às Shadows. Através dessa mensagem ela consegue perceber e recuperar a fé em seu pai, que ele era sim uma boa pessoa, e que no fim, ele fez tudo para o bem, tanto dela como do mundo. Terminando assim com ela despertando a sua nova persona, Isis. Então agora com a Mitsuri se isolando e desolada pela morte do pai, a Yukari faz o que não fizeram com ela, dar apoio. Ela ajuda a Mitsuri. Tudo bem que, tipo assim, pra isso ela dá um tapa na Mitsuri, mas
faz parte. E graças a isso a Mitsuri também desperta a persona dela, mostrando quão importante foi pra ela. Porque aí o cara, ela faz o que ninguém fez por ela. Ela ajuda a Mitsuri a lidar com seus traumas. Ela ajuda a Mitsuri a lidar com a morte do pai. Ela não deixa a Mitsuri se isolar. E ela tenta mostrar a real pra ela. Da mesma forma que a Yukari se sente orgulhosa, a mesma coisa a morte do pai, de que ela devia fazer o bem, continuar lutando contra a Shadows, tentar sempre melhorar. Ela mostra a Mitsuri que é isso que o pai dela queria. É isso que o pai dela iria querer pra ela. Não que ela ficasse se lamentando pela morte do pai, mas sim que ela olhasse em frente, seguisse em frente. Que é a principal mensagem da Yukari em todo esse personagem. Mesmo que o personagem 3D Answer deu uma cagada com isso. Mas não falamos sobre The Answer. Eu sinto que o olho tá torto. Em seu social link, a gente descobre que a Yukari gosta de flores, onde com a protagonista feminina é dito que vem do fato da casa dela que costumava ser cheia e rodeada de flores, que passou um tempo deixou ela enjoada de flores, mas aparentemente ela tá conseguindo seguir em frente. A gente também descobre sobre a relação conturbada da Yukari e da mãe dela. E enquanto a Yukari nunca superou de fato a morte do pai dela, a sua mãe superou até demais, tendo sempre vários namorados. Eu falo superou entre aspas porque assim, né? Assim como a Yukari diz no Social Link, uma pessoa que pula de relacionamento em relacionamento não é uma pessoa que superou, ao meu ver. Então ela só tá com medo de ficar sozinha e tá fugindo da situação, mas é claro que essa é só a minha opinião e da Yukari, uma personagem que nem existe. A Yukari também se mostra relutante a falar sobre isso, e é aqui onde mora mais um traço dela. Ela não sabe e não quer falar sobre seus sentimentos, sobre seus problemas. Ela não quer ajuda, porque isso faria parecer como sua mãe. E mesmo que pareça fugir, de acordo com ela mesma, fugir dos seus problemas é a pior coisa para se fazer. Devido à morte prematura do pai e negligência da mãe, ela decidiu que iria viver sempre por si só. Algo até meio asco das ideias. Sem ter a ajuda dos outros. Onde até mesmo após você ajudar ela a se livrar de uns manos que estavam importunando ela se demonstra irritada e diz que poderia lidar com isso sozinha. O que ela acaba se arrependendo instantaneamente, já que no próximo encontro a primeira coisa que ela faz é pedir desculpa e agradecer. O que demonstra o quão confusa e perturbada ela está com a situação. O que demonstra que a forma que ela conseguiu lidar com o luto não é uma das melhores. Ela procurou se isolar e ser sempre sozinha porque ela achou que não devia criar conexões com os outros. E isso acabou mudando na resolução dela. É muito lindo ver que no final do jogo, o cara que só conseguia falar sobre si com o protagonista, porque ambos tinham uma dor parecida, agora ela tá rodeada de amigos de verdade, e consegue falar com todos. Alguém que inicialmente se pergunta por que o pai dela morreu e não da amiga, após esse fatídico pedido se tornar realidade, ela vai lá e faz o que não fizeram por ela, dá apoio. A missão não ficar amargurada e pensar as mesmas coisas que ela pensou. É realmente muito lindo ver a evolução dessa personagem com o decorrer do jogo, de alguém superficialmente feliz apenas para manter as aparências de estar tudo bem, para uma felicidade de verdade, ao ponto de que ela e a Mitsuri fazem sua decisão final do game sobre matar ou não matar o Ryoji juntas, onde elas decidem que para honrar o legado de ambos os pais, a melhor forma de continuar era se manter determinada e tentar. E ver como ela tá disposta a falar com a mãe dela, inclusive é muito fofo ver ela pedindo ajuda do protagonista pra isso. Mas ainda chegamos no final do jogo, e no The Answer. Após a Yukari finalmente conseguir lidar com todo esse luto, ter pessoas que se importam com ela, e creio eu que essa seja a rota canônica, não sei, certamente talvez até mesmo um namorado? Eu diria que essa rota canônica, eu gosto de pensar que os lovers são a rota canônica do protagonista. Morreu. A gente passa novamente pelo luto de novo. O protagonista morreu. É muito triste, porque algo que eu não falei no social link dela, mas não falando com a Branca feminina, tem uma cena onde a Yukari é quase atropelada, se não me engano, e a Kotone consegue salvar ela, a protagonista. Só que tipo, a primeira reação da Yukari não é agradecer, ela fica com raiva porque ela achou que a Kotone podia se machucar. Então a Kotone pergunta: ah, mas o que seria se você morresse? Eu tentei te ajudar pra você não morrer. Então a Yukari vai lá e fala: não importa se eu morresse, o importante era se você morresse. Eu estou cansada de ver as pessoas à minha volta morrendo. Então, que nem eu falei mais cedo, né? Foi algo que eu citei mais cedo sobre o medo extremo da Yukari da morte. Que é jogado de lado o medo dela morrer pro medo dos outros morrer. O medo de ela ter que passar por tudo isso de novo, da mesma forma que ela passou pro luto do pai. E ela acaba passando por isso tudo de novo no The Answer e no final do jogo. Pois bem, esse foi o vídeo. Não foi uma análise
profundo, a personagem foi só um superficial pra mostrar sobre o que eu gosto tanto da Yukari. Sobre como ela é uma personagem humana que se desenvolve. A parte egoísta dela de querer empurrar os outros e perguntar do porquê o pai dela morreu e não da Mitsuri é algo que as pessoas odeiam, mas que eu olho com um olhar doce. Porque é algo de se pensar. É algo que, se acontecesse comigo, eu também pensaria. Sobre toda a situação dela com o luto. Mostra sobre como... Porque pra alguém que começa sem esperanças, talvez, não sei dizer o certo, mas tipo assim, sempre em busca de resposta, que nunca esqueceu a morte do pai, não sei se seguir em frente. No final ela consegue. Ela não esquece, né? Porque, tipo assim, aqui o foco não é esquecer, o foco é superar. Mas ela consegue seguir em frente e olhar pra frente. E é uma mensagem muito linda. Talvez uma das mensagens que mais case com o Persona 3 é a da Yukari. Porque o Persona 3 é tudo sobre como aceitar a morte e seguir em frente. E a Yukari faz muito bem isso no jogo base, não do Densha. Então muito obrigado por me ouvir até aqui. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Akima, você é muito bem-vindo para aparecer no meu canal de novo. Vou postar um outro vídeo agora pra gente de gameplay. Se você tem algum tema pra me sugerir, pode comentar aqui embaixo. Muito obrigado por me ouvir até aqui, mesmo falando muito rápido e dicção horrível e sem carisma nenhum. Até o próximo vídeo. Falou! Dá tchau pro Akira Kurusu. Porém, mamia. Tchau.